Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como objetivo principal levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com o meu parceiro de missão, Giovanni. Seja muito bem-vindo, Giovanni. Que honra, Thiago, para nós poder estar mais uma vez, no GraçaCast, podendo transmitir a palavra de Deus. Como a gente sempre deixa claro, aqui a gente sempre fala sobre fé, sobre missão, sobre amizades, que é o tema que a gente vai falar hoje, e tudo com sinceridade, baseado na palavra de Deus, né, Thiago? Isso aí. Hoje o tema, como você já disse, é amizade, certo? Você pode ver aí no card, amizade. Amigos que levam mais perto de Deus. E hoje nós estamos aqui com dois convidados que um deles foi um instrumento de Deus para levar o outro a conhecer o nosso querido amado Jesus Cristo. Estamos falando de quem? Hoje a gente tem a honra, Thiago, de receber o Cleone, o Ronaldo, que é aqui da nossa igreja. O Cleone não caminha mais com a gente, caminha em outra denominação, mas não deixa de ser um instrumento, não deixa de ser um dos nossos amigos, né, próximos. Então, Cleone, Ronaldo, é um prazer, seja muito bem-vindo ao GraçaCast. Como a gente sempre fala, a gente fala sobre a palavra de Deus com simplicidade, com sinceridade, e através de vocês acreditamos que Deus vai impactar muitas vidas. Então, seja muito bem-vindo. Obrigado, Giovanni, obrigado, Thiago, obrigado, João, aí pelo convite. É uma honra poder estar aqui com vocês. Então, me apresentando brevemente, eu sou o Cleone, eu sou esposo da Patrícia, estamos casados há 24 anos, tenho 2 filhos, tenho o Guilherme de 21 anos, tenho o Lucas de 10 anos. Tenho certeza que esse momento vai ser muito valioso para nós aqui. Boa noite. Obrigado, Giovanni. Obrigado, Thiago. Obrigado, João, pela oportunidade. Meu nome é Ronaldo, casado com a Tágiles há 28 anos. Não vou arriscar a data, para não correr risco. Pai de 3 filhos, Jamie com 26 anos, Radassa com 13 e o Theo com 8 anos. E que honra, né, Thiago, para nós, pra gente que conhece o Cleone, conhece o Ronaldo, é uma honra poder receber vocês aqui, ficamos muito felizes. Como a gente fala, né, Thiago, as pessoas que vêm bater esse papo com a gente são pessoas direcionadas por Deus, né? De prontidão, quando a gente fez o convite, vocês, né, aceitaram, então isso para nós é muito edificante. Pro pessoal que tá ali, já sabe o que a gente vai falar um pouco sobre amizade, e a gente vai basear nossa conversa no livro de Lucas, capítulo 2, do 1 em diante, né, que a gente não é necessidade de ler aqui, eu acho que todo mundo conhece, mas se alguém tiver interesse de ler, tá ali em Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 para frente, que fala sobre amizade, fala sobre a fé dos amigos que curaram um paralítico, né? Então é nesse caminho que a gente quer seguir, na importância de uma amizade que pode fazer a gente andar novamente, que pode fazer a gente reavivar novamente, a importância de uma amizade que pode salvar o nosso casamento, pode salvar o nosso relacionamento familiar, que pode salvar o nosso relacionamento com Deus e principalmente nossa vida com as pessoas, né? Que é um dos temas que a gente vai fazer aí. Então, Thiago, fica à vontade aí. O que mais me chama a atenção nesse texto é como os amigos foram instrumentos, certo? Para levar aquele paralítico até Jesus. Porque ali o que aconteceu ali não foi apenas uma cura física, foi uma cura de alma ali. Sim. E quando Jesus olha para ele e fala assim, a tua fé te salvou, ele foi curado internamente ali. E para início da nossa conversa aqui, Cleone, eu queria saber de você, conta pra gente, como que foi essa sua amizade com o Ronaldo? Como que iniciou tudo isso? Legal, galera. Então, eu conheci o Ronaldo, né, através do meu irmão. Então, o Ronaldo trabalhava com o meu irmão e acabou, né, frequentando lá em casa. E como a gente mora numa chácara, todos juntos, né, a gente teve esse contato aí com o Ronaldo. Então, a partir daí, né, a gente acabou se aproximando bastante. O Ronaldo se tornou um grande amigo da família, então, um irmão mesmo, né. E a gente sempre esteve juntos aí em muitos momentos, né? Então, mesmo ele não estando na igreja ali com a gente, né? Caminhando com a gente, ele sempre estava presente nos nossos eventos, né? Então, acho que você se lembra que um dos eventos que a gente fez aqui com a Graça,
o Ronaldo estava ajudando, meu irmão estava ajudando. Então, essa amizade se tornou, assim, muito forte, sabe? Então, a gente em diversos momentos conversava sobre vários assuntos e tal. E essa questão de igreja, né? Isso sempre esteve presente nas nossas conversas. Cara, o Cleone, conheceu o Cleone, não lembro exatamente o ano, mas realmente foi através do Alaone, né? A gente trabalhava junto e comecei a frequentar a casa dele, fomos nos conhecendo e participando, né, dos eventos e na casa e, como se diz, eu me considero da família, como considero tanto o Cleone quanto a Laone também como minha família. E a importância disso tudo foi que, cara, nos eventos que a gente tinha aqui com a Graça, eu tive a oportunidade de participar de vários deles, né? Foi sim. Vários deles lá sempre de apoio, ajudando, assando uma carne e tal. E as nossas conversas no dia a dia mesmo, que a gente tava batendo papo, a gente falava muito de igreja, né? Falava muito de Deus. Quando a gente diz falar de igreja, é falar de Deus, né? A Paty também, esposa do Cleone, foi uma pessoa que a gente ficou tempos, assim, às vezes ali batendo papo, conversando, e ela falando, assim, que o dia a coisa ia acontecendo e a gente sempre falando de Deus, do amor de Deus, do que teria que, como se diz, o que era Deus na vida da gente, né? E o grande impacto ali foi quando eu fui convidado para ir pro retiro de família, né? Eu não lembro exatamente o ano, eu sou meio ruim de data, sabe? Mas o Cleone lançou o convite e a Patrícia também até falou com a minha esposa, né? Pra gente participar. E eu fui até o final, até os últimos ali, eu falei para a resposta sempre E a gente acabou indo para esse retiro. E, cara, foi bênção, né? Aí no domingo, quando a gente retornou do retiro, no culto, a coisa falou muito comigo, mexeu muito comigo. A palavra mexeu muito comigo. A ministração daquela noite mexeu muito comigo. E eu cheguei até a comentar com o Cleone. E, cara, eu falei, será que eu tô certo? Porque muita dúvida. Eu cheguei a um tempo, que eu falei até pra Paty, né? Falei, cara, eu não vou à igreja nenhuma mais. Eu fiquei um certo tempo sem participar de nenhuma denominação, não ia na igreja. Falei, cara, eu não vou, eu vou ter a minha fé, vou ter a minha, como se diz, a minha devoção da minha forma. Sou um cara temente a Deus, tá? Mas eu não quero mais ir à igreja. Eu tive uma decepção, eu não quero mais ir. Não quero mais. E quando a gente veio no domingo, que foi no retorno do retiro, o que eu pensei naquele dia? Eu falei, cara, eu vou hoje, porque é chato, né? Se eu, poxa, participei do retiro, né, tal, ia pisar na bola com o Cleone, né? Se eu não for, pelo menos lá na recepção, né, tal, do retiro. E como Deus tem coisas para a vida da gente, né? É especial esse amor, o amor de Deus com a gente. O valor, tem até um louvor que fala o valor de uma alma, né? Para Jesus. E eu tava no banco e, cara, e aquilo tava mexendo, e a palavra mexendo, e a palavra mexendo. Eu falei, será que é comigo? Eu cheguei a falar para Deus, Deus, seja mais direto. Eu tô meio assim, pô, confusão, assim, cara. Minha cabeça... Eu falei, Deus, eu preciso entender, mas aquilo estava me incomodando e eu estava no banco ali, sentindo incomodado e a palavra falando e eu falei, gente, até que do nada, cara, eu lembro assim, eu peguei a minha esposa pela mão e falei, vamos lá na frente, que era uma reconciliação, né? Quando eu cheguei lá, eu botei a mão no olho, na frente, assim, mas eu não tava orando, Eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Cara, ô Deus, foi o Senhor mesmo que me trouxe aqui, por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? Tô me reconciliando, Deus. Mas e daí se não der certo, Deus? E como que eu fico? Porque eu sou cheio de dúvidas. Eu sou um cara que tô engatinhando, eu tô aprendendo, sou cheio de dúvidas. Mas eu não sei o motivo. Mas Deus me levou até lá. E aí a gente entrou pra comunidade Graça e Vida hoje, né? E, cara, hoje eu sinto falta se eu não estiver aqui. Hoje eu sinto, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar participando, eu tenho que estar... Tem muita coisa assim para mudar, tem muita coisa para melhorar, mas Deus tem trabalhado na minha vida de uma forma assim que eu tô enxergando. Eu achava que vamos olhar assim a fidelidade. Eu sou gente injusta e infiel. Mas Deus tem feito assim uma corrida na minha vida assim que eu tô conseguindo enxergar passos longos do que Deus tem feito. E tudo isso como você diz, desde do primeiro evento que a gente participou, seja assando uma carne, seja participando de algum evento da igreja, Deus tinha um propósito lá no começo. Eu conheci o irmão do Cleone,
Entendeu? Então era para ter esse espaço. A amizade do irmão do Cleone me levou até o Cleone e as coisas começaram a fluir. E hoje eu tô aqui, né? Digo para você que, cara, graças ao Cleone, graças à Patrícia, hoje eu tô aqui dentro da igreja. Já vi, assim, uma mudança enorme na minha vida, porque eu falei, não, eu não participo mais da igreja, para mim não faz sentido. Cheguei a falar isso, falei, nas minhas orações eu até falava para Deus assim, Deus, não é com o Senhor, não pese a mão. Mas não faz sentido para mim estar dentro da igreja, não faz sentido. Só que quando você está fazendo as tuas coisas, mesmo com temor a Deus, mesmo pensando no que Deus pode fazer para a tua vida, quando você está afastado, você não está fazendo o primórdio que Deus te pediu, que é ir e pregar o evangelho. Que é isso, como se diz, isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Através desse projeto. E eu acho que a ideia era essa. Ronaldo, você vai ser preparado. Para isso, alguém tem que te trazer. E eu me senti assim, curado, como o Thiago falou no início, curado espiritualmente, né? Graças a Deus não tinha nenhuma uma história do paralítico, mas espiritualmente eu estava precisando. Espiritualmente Deus está me tratando. Espiritualmente Deus está me transformando. Então isso é o quê? Graças à nossa amizade, graças ao Cleone que, como se diz, de uma forma ou de outra Deus usou ele para estar mostrando o caminho, mostrando que a coisa não era da forma que eu pensava. Não vou mais e não compensa, não adianta, eu fico aqui, oro do meu jeito, falo do meu jeito, né? Mas a gente precisa estar e se entregar mesmo para dentro do coração. É para que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida. E às vezes a gente não faz algumas situações porque a gente não ouve, a gente não tem sensibilidade àquilo que Deus tem para nossa vida. Então hoje falando de amizade, eu estar aqui hoje é muito através do Cleone, né? Cleone da família, Patrícia e tal. É um dos motivos de eu estar aqui hoje. Graças a Deus. Né? Até porque o congregar, ele é muito importante. Exatamente. Às vezes a gente tenta e acha que vai conseguir, né, fazer as coisas sozinho. Só que sozinho a gente não vai muito longe. Não. A gente não vai longe. Quando a galera, em Atos 2, quando eles receberam o Espírito Santo, o que eles faziam? Eles iam de casa em casa, mas eles iam em grupos. A galera ia fazer as células, né? Em Atos já existiam células, né? Se reuniam em grupos, em casa, depois eles saíam para pregar, ministrar em dupla. Porque sozinho a gente não consegue. Às vezes a gente até pensa, não, eu vou ficar de boa, vou ficar sozinho, né? Eu me feri com igreja, eu não quero, eu vou fazer isso em casa, vou adorar a Deus em casa, mas você não consegue ir muito longe, porque na igreja, o congregar, você consegue receber e partilhar com as pessoas, e você sai para partilhar com outras pessoas, certo? Mas agora conta pra gente, Cleone, a sua visão de tudo isso que o Ronaldo comentou. Não, é que assim, ó, quando a gente fala de convidar pra vir pra igreja, a gente pensa que é muito assim, vamos lá, né? Mas não é, né, cara? Na verdade é através do que você vive, sabe? Porque, vamos dizer assim, não é que eu ficava direto com a faca no bucho, vamos descer, vamos. É que assim, você fez o convite, ele começou. É aquela velha história, né? O pessoal, pessoas que não estão na igreja, na verdade, eles vão. A gente vai dar um conselho, a gente vai falar para ler a Bíblia, a gente vai ler a Bíblia para a pessoa, a gente vai pegar a palavra. Mas ele vai pegar aquela palavra e vai tentar basear a palavra na nossa vida, no nosso cotidiano, aquilo que a gente faz, né? É aquilo que eu acho que numa das escolas de líderes que a gente está tendo, o pastor falou exatamente isso. Você sai com o teu carro, o cara te fecha, você xinga, briga, aí chega no culto domingo à noite, o cara tá aqui pra prestigiar o culto, com que cara que você fica, né? Então é a referência, pessoal, tipo assim, é tua vida pregar a palavra de Deus, né? Eu percebo sim que as pessoas, elas nos leem o tempo todo. O tempo todo. Esperando o erro. Isso aí. Exatamente. Esperando o erro. Exatamente. Fico esperando o erro, né? Só que isso já tá descrito lá nas cartas de Paulo, porque nós somos cartas vivas. As pessoas estão nos lendo o tempo todo. Então, eu acredito que, sim, o Ronaldo, ele ficava lendo você e tentando
Não que ele estava achando um erro, mas ele estava percebendo em você, na sua vida, na sua família, Cleone, que você estava sendo um bom exemplo. Isso aí. Entendeu? Por isso, assim, que ele não aceitou o convite de vir no último ato ali. Ele aceitou o convite lá atrás, no coração dele. Isso aí. Então, como eu falei, né? É tipo um processo, né? Que não foi assim de um simples convite. Foi justamente dessa convivência que a gente tinha, né? Ele vendo ali o que Deus estava fazendo na minha vida. Tanto é porque a nossa amizade começou antes, né? De eu tomar a decisão de se converter, de aceitar Jesus, né? Então, quando eu me batizei, né? O outro dia o Ronaldo esteve lá e falou, ó, parabéns e tal, né? Então, através, assim, desse meu primeiro passo, né? De fé, ele conseguiu, né? Ver em mim, né? Esse exemplo, né? E a gente sabe que é um processo, não é assim, poxa, se batizou, legal, tá tudo tranquilo, negativo. A gente sabe que tem um caminho e com certeza essa nossa convivência, né? Ele acompanhando a gente, eu contando ali de como estava a nossa igreja, como estava a questão ali de que a gente estava vivendo, né? Eu e minha família na igreja, com certeza despertou nele ali o interesse também de viver isso, né? Então esse processo foi longo, né? Não foi assim tão rapidinho, a gente se conhece há muito tempo, então os convites, né, sempre aconteceram, tanto é que ele acompanhou aí o batismo da Aninha, acompanhou a ministração que eu fiz para os jovens, então ele sempre estava frequentando, assim, mas ainda Deus não tinha trabalhado no coração dele. A gente sabia, né, eu como amigo, assim, sabia que estava próximo, mas não tinha acontecido ainda, né. E o que eu via no Ronaldo, assim, que toda vez que a gente estava nessa discussão, nessas conversas, assim, a empolgação dele, o brilho nos olhos dele de falar de Deus. Então eu sabia que estava no coração dele, assim, mas estava, como se diz assim, estava preso. Faltava aquele empurrãozinho, assim, para ele sentir ali o toque de Deus, né, e como ele comentou, né, de querer se reconciliar e vir aqui para frente e aceitar Jesus, né, ter Deus de novo no centro da vida dele e da família dele, né. A história do filho pródigo é muito parecido com o que tem acontecido aqui, com o que eu tô percebendo. E o filho pródigo, ele, em determinado momento, ele sai, vive a vida dele, certo? Mas em determinado momento ele diz assim, olha, eu não posso mais viver isso. Eu tenho que voltar pro meu pai e falar, pai, pequei contra ti, não sou digno mais de ser chamado seu filho. Acredito que talvez o Ronaldo estava nesse período. Eu vou voltar pro pai e vou falar. Só que isso era só na mente ainda. Era só uma criação da mente. Mas o mais importante aconteceu que quando ele agiu, porque tudo que o filho pródigo falou e pensou na mente dele, ele foi e agiu. Ele teve um arrependimento e teve sim uma mudança. Sim. Exatamente. E os eventos também, assim, que a gente, olhando o Cleone depois, que antes a gente tinha amizade, era uma outra maneira, uma outra forma de vida, né? E depois você começava a perceber assim, sempre quando vai ter um evento de louvor aqui, depois teve alguns encontros lá, batismo, inclusive, na casa do Cleone, e você começava a participar. Falava, assim, quando eu falava pra Taj, eles até assim, nossa, o Cleone tá tá firme mesmo. Aí fala, não, você viu, cara, tá legal. Aí você já vê que você começa a ver mudanças de comportamento, né? Mudanças essas que eu, nesse pouco tempo engatinhando, eu já consigo ver em mim. A gente até comentou, né, Cleone, sobre isso também. Eu falei, cara, tem vezes que as pessoas falam, cara, mas você mudou. Eu falei, cara, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem coisas que ainda não aconteceram, que o tempo é o tempo de Deus, né? Mas você percebe que você tem uma calmaria, você tem a tua forma de agir, as tuas ações são mais medidas, as tuas palavras são mais calculadas, a forma com que você trata, com que você quer se aparecer para as pessoas é diferente. Então, são tudo, como você disse, é um histórico, é aquilo que você está vendo. Tá? Não que eu quero ser assim, eu quero te copiando, eu estou copiando o meu amigo, não é isso. Mas assim, você olha e Deus vai fazendo coisas. E Deus vai fazendo assim, vai transformando a tua vida de uma certa maneira que você fala, e isso acontece muito com a gente, eu estou fazendo isso? Será que é eu? E quando as pessoas falam para você, cara, a gente comentou hoje, não viu? Mas você ficou quietinho? Você tá legal? Você tá... É você mesmo? É você mesmo?
E aí você fala, não, cara, eu tô tranquilo. Isso é a mudança de Deus. Isso é a mudança da nossa vida. Isso é as coisas que Deus começa a fazer no ser humano. São as tratativas que Deus tem com a gente. E a gente às vezes questiona e fala, Deus, tá certo isso? Será que eu precisava... Será que eu não tô sendo muito... Né? Mas não, depois você percebe que não. Um momento ou outro, quando você começa a ter a sensibilidade, Deus vai te mostrar. Lembra que você me questionou? Lembra que você falou sobre isso? Que será que seria isso? Agora eu tô te mostrando que realmente esse é o caminho. Essa é a forma que você tem que viver, a forma que você tem que trabalhar, tanto para você, quanto para tua casa, quanto para aqueles que você vai ser luz, tanto para aqueles que você vai ser um espelho, que você vai ser alguém vai te olhar e vai falar, cara, Deus fez isso. E é isso que eu quero para mim. Né? Então é bem bacana isso. E o mais interessante, Thiago, da palavra de Deus, a palavra de Deus, na verdade, por si só, ela já é interessante para nós, né? Eu acredito que no coração do Cleone, enquanto via o Ronaldo afastado, é assim, pra gente que é cristão, quando a gente tá vivendo as bênçãos de Deus, a gente quer que o nosso próximo, a gente quer que o nosso amigo viva também, né? A gente fala assim, mas não é só porque eu não quero que você venha pra minha igreja, eu não quero que você venha congregar comigo, eu quero que você vá pra Cristo, né? Eu quero que você viva um pouco daquilo que eu tô vivendo. E é exatamente isso, né, Thiago? A palavra que o Cleone ministrou foi através das atitudes. E é isso que a palavra nos ensina, que a melhor maneira de a gente saber se a gente está em comunhão com Deus, se a gente está caminhando no caminho certo, se a palavra de Deus é viva no nosso coração, é quando acontece uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude, onde as pessoas olham e falam, mas virou crente? Eu acho que essa é a pergunta que a gente mais ouve quando a gente se afasta e volta para Jesus, né? Ou quando começa a caminhar com Jesus, muitas pessoas ouvem, poxa, mas virou crente depois de tudo que você fez? Depois de tudo que você passou? Depois Daí é fácil, né? Viver uma vida toda sei lá, uma vida toda de pecado, né? E agora aceita Jesus e aí é muito fácil. E graças a Deus... que o nosso Deus, o nosso Jesus, ele não tem esse pensamento. Exatamente. Não tem, porque se ele tivesse, com certeza, muita gente não estaria dentro da igreja, nós talvez não estaríamos aqui. Mas a gente, para entrar, como a gente já conheceu um pouquinho vocês, como foi a história de vocês, como vocês conheceram, como o Cleone ali foi uma mão de Deus na vida do Ronaldo, a gente quer entender um pouquinho com vocês, para falar um pouquinho sobre amizade. Qual que é a importância da gente ter esses amigos que nos levam para perto de Deus? A gente tem a visão do Cleone, que foi um amigo que conseguiu, através da vida dele, trazer o Ronaldo, e tem o Ronaldo que viu como espelho outra pessoa e se aproximou de Deus e hoje vive as maravilhas de Deus, porque, como ele mesmo falou, a partir daquele momento que ele decidiu recaminhar com Cristo, decidiu voltar atrás e recomeçar de novo, a vida dele mudou em muitas coisas, atitudes, comportamentos, família, né, área espiritual. Então, comente para nós qual que é a importância realmente de ter esses amigos, Cleone. Então, Giovanni, com relação aí ao que você falou, né? Quando a gente tem uma amizade verdadeira, a gente quer que os nossos amigos sintam o que a gente está sentindo, que vivam o que a gente está vivendo, né? Então, quando eu vi o Ronaldo, assim, eu vi o potencial que ele tinha, né? O prazer que ele tinha de falar de Deus e via que ele estava afastado, né? Então, eu queria que ele vivesse isso, que sempre foi parceiro muito para nossas atividades. Então, foi de colocar a mão na massa, ajudar a fazer os eventos acontecerem, né? E ele gostava muito disso, de estar no meio das pessoas e estar, de uma forma ou de outra, né? Ajudando ali, se entregando ali, servindo a Deus, né? Porque ele estava fazendo um evento junto com a gente, né? E quando eu via isso, eu sempre ficava ali com aquela, vamos dizer assim, um pouquinho com o pé atrás, assim, de não invadir um pouco a privacidade dele, né? Porque tudo tem seu tempo e tudo é um processo. Então não é pelo fato de ele não ter vindo a primeira vez que eu convidei, vindo a segunda vez e tal, que eu, né, deixei de lado. Mas eu sentia que isso era um processo e tudo tinha seu tempo. Eu não podia ser invasivo ali, querendo que ele vivesse uma coisa que ele não estava preparado para viver ainda. Então, com isso, foi um processo ali que a gente, né, teve vários convites, como já falei, né? Mas sempre mostrando para ele ali que é legal a gente servir, né?
vive ali uma vida totalmente diferente do que a gente estava acostumado a viver, e com os exemplos, né, com essa nosso dia a dia, realmente instigar ele, né, a estar no caminho, né, voltar para o caminho. E bacana, outro ponto nessa questão é o que a gente leva de amizade e o que a gente perde de amizade também. A amizade, assim, tipo, eu entendo que seja um propósito de Deus. Quando você fala, as pessoas se afastaram de você. A vida era diferente. A vida era mais, assim, era mais festa, era, enfim. Então você tinha uma grade de amizades. Que hoje, às vezes, o pessoal fala, não chama mais o Ronaldo, porque o Ronaldo, hoje ele tá, é outra situação, outra vida, tal. Mas aí, que eu penso que entra amizade, né? Cara, então são essas pessoas que a gente vai precisar ir atrás. E essas pessoas que a gente vai precisar mostrar o que Deus tem feito na nossa vida. Porque assim, eu digo pra você, nesse período que eu tô aqui, eu já teve várias amizades que se afastaram de mim. Não assim, não perdemos a amizade, não se falamos mais, não é isso. O contato ficou um pouco mais distante. Exatamente, o contato ficou mais distante, porque os locais que a gente estava acostumado a frequentar, as formas que a gente estava acostumado a viver, você já não está presente. Então, vai ter uma situação lá assim, cara, o Ronaldo agora é outra vibe, o Ronaldo agora é outra situação. Não quer dizer que você perdeu esse amigo. Muitas vezes eu falo assim, cara, até a gente fez o último evento mesmo agora, quando eu saí, a gente foi vender as nossas fichas lá do feijoada, tal, aquela coisa toda. O pessoal vai assim, cara, vai lá, vai fazer uma visita pra gente lá, é bem bacana, a igreja e tal. Nossa, tá levando a sério mesmo. Eu falei, cara, tô sem dúvidas. Falei, sem dúvidas. Mas eu falei, você vai ver como Deus trabalha na tua vida. Aí teve uns que até que falaram, cara, não adianta, eu tô assim, tô acolá e tal, tô meio perdidão. Eu falei, cara, Deus vai fazendo. Falei, não pensa que eu tô sarado. A gente não deve agir com hipocrisia. Não pensa que eu tô sarado. Mas eu tô buscando, eu tô indo atrás. E Deus tem mostrado para mim o porquê que Ele me quer no caminho dele. E eu tô conseguindo enxergar, e cada dia é uma luta. E cada dia, no final dela, Deus te garanta a vitória. Todo dia é uma luta e Deus te garanta a vitória. Então, para você chegar, a nossa vida com Deus, ela é uma batalha. E é isso que eu tento passar para as pessoas que ouvem. Amigos meus que às vezes falam, já cheguei a ouvir também assim, para, daqui a pouco você tá fora, você não fica muito tempo. Nossa, cara, você tá com 1 ano e pouco. Será, cara? Olha, dá uma olhadinha certa data. Aí eu falei, cara, já é verdade. É dessa forma que as coisas acontecem. Então, são esse tipo de amizade que hoje eu tento trabalhar de uma forma diferente. Tentar trazer. Assim como eu fui um dia, através da amizade do Cleone, tentar trazer essa galera. Cara, vamos fazer uma visita com a gente, vamos lá olhar, vamos ver o que Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus faz para você também. Deus tem como fazer, mas a gente precisa deixar. A gente precisa também ter a nossa participação, como aceitar, como entender um convite, entender uma forma de... Cara, vamos lá olhar. Então, eu cheguei a falar, cara, você acha que você vai perder tempo? Você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. E já tenho convites que para semana que vem tem alguns colegas que vêm para a igreja, vêm para visitar. E isso é importante, isso é amizade, né? E é isso o que a amizade traz para dentro da gente. Até porque a gente sempre deixa claro aqui nos episódios, né? Pro pessoal que sempre nos acompanha vai entender. A gente sempre fala que aqui a gente tá chegando em lugares que a gente nem imagina. Exatamente. A gente tá entrando em lares que as pessoas talvez nunca vão pisar dentro da igreja, né? Mas elas estão sendo, como o Thiago falou, estão sendo uma terra que a gente tá semeando a palavra. E é isso que Deus precisa. E assim, por que eu disse isso, o Cleone, Ronaldo? Porque assim, lá no hall de trabalho do Ronaldo, do Cleone, a gente não vai ter acesso. Aquele pessoal lá talvez não vai ouvir nosso episódio do podcast, entendeu? Aquele pessoal talvez não vai vir na igreja, mas o Ronaldo vai estar lá, o Cleone vai estar lá, eu vou estar lá. Lá em Arapoti, onde o João trabalha, no banco, talvez ninguém vai ver, mas o João tá lá. Então são como o Cleone falou, como a gente deixou claro aqui, as nossas atitudes muitas vezes vai transmitir aquilo que a gente tem. A gente tem Deus, beleza, vai mudar o comportamento, aquelas pessoas vão olhar. Vai chegar um momento que
que não vai ser preciso fazer convite. A grande realidade é essa. Tem algumas pessoas que vai ser preciso você chamar, você convidar, você, vamos lá com a gente, vamos lá participar, vai ter um evento e tal. Mas vai ter pessoas que vai olhar pra você, vai olhar pra nós e vai falar assim, tem alguma coisa diferente ali. O que será que é? Aí é onde o momento onde Deus preparou aquela pessoa, e aí é onde é o momento que Deus nos dá a oportunidade para transmitir aquilo que a gente tem, como o Cleone falou, como a gente falou, né, Cleone? Para nós cristãos, a melhor coisa que a gente tem para ceder, para doar para uma pessoa é aquilo que a gente tem. E hoje o que a gente tem de melhor é a presença de Deus. Não é carro, não é casa, não é dinheiro. Exatamente. É a presença de Deus, é aquilo que Deus faz na nossa vida, né? Perceba, Cleone, que ciclo você iniciou. Sim. A ponto de você ouvir do seu amigo aqui, estou fazendo como o Ronaldo fez comigo, apresentando a eles um outro tipo de vida, um Jesus que pode mudar a vida. E você tem deixado um legado. Sim. Certo? Além de deixar um legado na sua família, tem deixado um legado em quem frequenta a sua casa, nas pessoas, nos amigos mais chegados, né? E essas pessoas, assim, Ronaldo, que você fala que eles ainda rejeitam os convites e tal, mas você tem que mostrar pra eles assim, tipo, olha, estou no processo. Exatamente. Estou em processo. Exatamente. E quando eu estiver pronto, Jesus me busca. Exatamente. Quando eu estiver pronto, eu vou pro céu. Bacana. Que esse é o processo. Né? Esse é o nosso processo de conversão a cada dia. Sim. E tem alguma coisa assim que mais te marcou nesse processo? Eu acho assim que durante esse processo a mudança, convivência familiar, no sentido assim, a gente, cara, é tranquilo, mas quando você vive uma outra vida diferente, você vive uma vida um pouco diferente, a tua convivência, aquilo que você vai de repente, que você está mostrando para os teus filhos, pode até não ser uma coisa demais, mas assim, as tuas ações. O que você está mostrando para os teus filhos, o que os teus filhos estão vendo em você. Exemplo, eu não vinha na igreja, então hoje o Hotelzinho tem 8 anos, ele está naquela fase assim de tudo, ele pergunta de tal, de entender. Pai, você não vai na igreja? O pai do fulano lá vai na igreja, por que eu não vou em tal igreja e tal? Hoje, por exemplo, a gente sai e ele fala, pai, hoje você vai ficar na porta? Hoje a gente vai ficar na porta. Ele tem assim entendeu? Então ele tem aquela euforia. Pai, o que a gente vai fazer na igreja hoje? Hoje é assim, eu venho pra igreja hoje, quando a gente tá na recepção, eu vou fazer um trabalho aqui, você vai arrumar a cadeira pro pai, você vai fazer isso. Então o que pra mim é bacana? Eu tenho certeza que eles estão vendo em mim essa mudança. Pô, o pai não ia, hoje o pai tá indo, hoje a gente tá envolvido. Então, a gente vai na igreja porque a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, ele tá vendo aquela mudança. Hoje, quando eu dobro o joelho para orar, esses dias atrás, até ele falou para mim assim, pai, você ora todo dia. Ele acorda de manhã junto comigo. Pai, você ora todo dia? Sim, pai, ora todo dia. Mas por que tem que orar todo dia? Aí até eu explicar para ele a minha forma, que, como você diz, eu também aprendendo, né? Eu falo, cara, eu tenho que tomar cuidado para não falar uma palavra. Eu falo, cara, assim, o pai agradece pelo dia, o pai agradece pela vida, o pai agradece por você, o pai agradece a Deus por tudo. Em tudo a gente tem que ser grato a Deus, a gente tem que agradecer a Deus. Aí ele falou, e a gente tinha ouvido, inclusive nesse dia, a gente tinha ouvido o vídeo, né, das criancinhas lá da África, né? E ele falou, a gente tem que agradecer, né, pai? Eu falei, cara, isso, e você tem que agradecer, inclusive, pela vida das criancinhas do vídeo. Porque ele ficou assim, né? Entendeu? Então ele olhando, e eu tava com o joelho dobrado, e ele dobrou o joelho do meu lado, e a gente ficou conversando ali um pouquinho, né? Eu falei, agora deixa o pai orar. E daí, enquanto eu fiquei orando, ele ficou ali do meu lado. Não sei o que ele estava pedindo. Mas então, é esse tipo de situação que hoje eu vejo, cara, o tempo que eu perdi, talvez, né? Talvez o tempo antes de eu tá vindo lá, a minha filha mais velha, talvez não viu isso em mim. Talvez a Radassa, que tá com 13 anos, o que ela viu em mim, né? Hoje ela tá aproveitando, tá aqui com a gente também, mas talvez eu perdi um tempo, eu perdi de deixar um espelho meu talvez para minha filha mais velha, talvez para Radassa por um certo tempo, mas hoje não, hoje eles estão vendo uma outra
uma outra versão do Ronaldo. Então, acho que isso, para mim, é no tocante. Quando você olha na minha esposa, a gente teve, assim, uma vida, uma época, assim, que foi bem... Ela é uma, assim, a Tágiles é uma heroína, sabe? É uma heroína mesmo. Que a gente passou crises. Então, hoje, ela me vê dessa outra maneira, também, para mim, é um momento que me marcou. Como quem diz assim, quando ela fala para mim, quem te viu, quem te vê, né? E eu falei, cara, isso é o começo. Porque, mais uma vez, eu te digo, eu ainda estou no processo, como você mesmo falou, eu ainda estou no processo, eu ainda estou sendo moldado, né? Então, eu acho que o que mais me marcou foi isso, é o que a minha família, aqueles que estão próximos de mim, estão olhando de diferente do que Deus tem feito na minha vida, né? Das mudanças que eu tenho vivido. Então, esse exemplo que hoje eu estou passando para dentro da minha casa, para minha família, que é a menina dos meus olhos, eu acho que é o que mais me marca, assim, que me chama a atenção. A minha mãe, por exemplo, a minha mãe hoje, ela olha para mim e fala assim, cara, não é possível. Não é o mesmo. Não é, e eu vejo assim que ela tem, tá, entendeu? Ela fica, poxa, e ela fala pros outros, sabe, não, eles me chamam só de nego lá em casa, não, o nego tá indo na igreja, o nego tá, entendeu? Então, é a mudança. E isso também para mim é uma coisa que me toca bastante. E como você hoje, graças a Deus, ainda tenho meu pai e minha mãe, né? Mas eles ainda têm essa alegria de ver que a vida tá mudando, que Deus tá fazendo coisas maravilhosas assim e que a vida tem mudado. Cleone, quer complementar alguma coisa? O que eu vejo, assim, de legal nessa história, assim, né, no testemunho do Ronaldo é o seguinte, né? Da mesma forma que a gente fala, assim, né, das amizades de verdade, os amigos verdadeiros, né? É interessante o pessoal, né, quem tá à nossa volta, assim, né? Que reconhece, que acabam vendo, né, o quanto tem mudança numa decisão que a gente toma, né? E o que eu falo, assim, sempre para todo mundo, assim, né? Para as pessoas que não têm o mesmo propósito que a gente, não estão buscando a Deus, não estão seguindo o caminho, né? É que elas vejam na gente a alegria de estar seguindo o caminho, de estar buscando Deus, de fazer o melhor, de buscar, de querer que todos, né, venham para casa, né, de Deus. E é interessante, os mais próximos do Ronaldo, né, acabam falando para ele, você fala, mas o que aconteceu, Ronaldo? Porque o Ronaldo sempre teve um temperamento, assim, um pouco mais explosivo, assim, não levava para casa, né, então agora o rapaz até respira antes de responder, sabe? As orações lá de pedindo paciência, não força, tá resolvendo. Tá. É bacana, eu sempre cheguei a brincar até se eu tivesse 1,80 m, cara, era difícil. Era difícil. Hoje não, hoje às vezes você aprende a sair, virar as costas e olhar. Até uma colega nossa, né, do trabalho falou pra mim, cara, eu achei que hoje você ia arrebentar. Eu falei, então, cara, desse jeito. Não é mais um momento, né? Eu falei, agora eu tô mais tranquilo. Agora tá mais calmo. E você percebe que essa calmaria é uma calmaria que não te faz mal. Quando Deus trabalha na tua vida, ele te ensina os momentos certos que você precisa ter, de repente, uma palavra mais firme, né? Independente de... Pô, você dá aquela explosão, você acha que, desestressou. Mas, assim, tipo, então é visível. O pessoal olha e fala, cara, não, tá uma coisa errada. Eu juro que você ia... Eu tava esperando você falar alguma coisa. Não, calma. Agora não é momento, né? Vamos respirar, Mas é Deus, cara. Isso aí é Deus. Na verdade, não tem coisa errada, né? Tem coisa certa agora, né? Exatamente. Tem uma coisa certa. É muito bom. Mas é interessante, né, Thiago? Como a gente sempre fala, né? Quando a gente começa a caminhar com Cristo, começa a mudar os nossos comportamentos, é visível, né? A palavra de Deus, ela é visível no nosso coração e nas nossas atitudes. Se a gente aceitou a Cristo, a gente está caminhando com Cristo e não houve mudança de comportamento, ainda a cruz precisa limpar algumas coisas no nosso coração. A grande realidade é essa. Né? Mas partindo para uma outra pergunta para vocês, pro Cleone, né? Pro Cleone, pro Ronaldo, ou até mesmo pro Thiago, se quiser comentar alguma coisa logo mais. Na gravação que a gente fez do especial de Páscoa, a gente teve a honra de receber aqui, não sei se vocês conhecem, mas o pastor Tiquinho ali da Brasil para Cristo. Acho que o Cleone conhece, esteve com a gente em alguns retiros ministrando. E a gente falou um pouquinho ali, até um certo momento, né, Thiago? A gente comentou um pouco ali sobre Simão Cirineu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz, né? E o Tiquinho, até foi um dos cortes, né, que a gente acabou postando.
O Tiquinho, ele disse que Deus coloca as pessoas do nosso lado para carregar fardos que a gente não pode carregar, né? O que foi o caso ali de Simão Sirineu. Jesus não aguentava mais e acabou que os soldados ali colocando Simão Sirineu para ajudar a carregar. A pergunta que Cleone, qual que é a importância e o porquê que nós, mesmo cristãos, mesmo longo na fé, anos talvez de fé, de caminhada com Deus, por que às vezes a gente tem que aceitar que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de um amigo, que a gente precisa de um abraço? Eu costumo sempre falar aqui que eu gosto muito de contar aquilo que eu vivo, sabe? A minha convivência, aquilo que Deus fez na minha vida, através da vida do Thiago, através da vida do João, através da vida do Cleone recentemente. Um abraço do Cleone, cara, me desmoronou inteiro lá no Retiro, não sei se você vai lembrar disso. Eu tava lá no meu cantinho, a gente tocado, eu tava lá quietinho no meu canto, orando, e de repente o Cleone apareceu e falou assim, olhou pra mim assim, o olho aguado, polaco, né? Vermelho, e falou, cara, só quero um abraço, só quero te dar um abraço. Rapaz, ali foi onde eu realmente abri o coração pra ele, né? Comentei com ele, com a Paty, posteriormente fui na casa dele, a gente conversou bastante, e foi algo que, tipo, pra mim era só ouvir, né? Então eu queria que vocês comentassem em relação a isso, qual que é a importância da gente realmente entender e a importância, né? A gente já falou da importância da gente ter essas amizades que nos levam para perto de Deus, porque com certeza se eu tivesse aberto meu coração para pessoas que não tivessem mais próximo de Deus, talvez eu estaria naquela crise, aquela crise que eu não aceitava que estava, né? Então queria que vocês deixassem Deus falar no coração de vocês aí. Eu vejo o seguinte, né? A gente contar coisas boas que acontecem na vida da gente é muito fácil, né? Mas você compartilhar algum momento difícil, algum problema que você está passando, sempre é mais difícil. E aí você sempre fica pensando para quem que você vai abrir. Mas nesse momento que você tem a amizade verdadeira, um verdadeiro amigo ao seu lado, isso é mais fácil. Porque realmente você consegue expor, né, o que você está passando. Aí que vem a questão que eu penso assim, que você tem que saber quem realmente é seu amigo de verdade. Que está disposto a te ajudar, né? Que vai ajudar você a carregar a tua cruz, vai ajudar a carregar seu fardo, né? Porque ser amigo, né, ter uma amizade assim nos momentos bons, aí é fácil, né? Mas a verdadeira amizade não é também para os momentos mais difíceis, para os momentos que você está passando por dificuldade, que você precisa de ajuda. Então por isso que eu falo assim, né? Você tendo uma amizade verdadeira, você vai ter essa confiança em abrir seu coração. Então a questão do amigo também é para isso. Porque muitas das vezes, né, você tá com algum problema no trabalho. Você às vezes não quer envolver a família, não quer abrir o coração ali para a esposa, né, para até não confundir muitas coisas, mas você vai lá e conversa com o seu amigo, com o seu amigo mais próximo. Falo assim, com o Ronaldo é um deles aí, né, que a gente sempre tá discutindo aí alguma coisa ou outra ali e tal. Então, a questão de dividir o fardo, realmente você vai dividir, mas com pessoas que realmente você tem confiança, que realmente são seus amigos, né, são as pessoas que estão ao seu lado. Deus usa as pessoas assim para a vida da gente e às vezes a gente não entende, né? E muitas das vezes você tá fraco, mas você quer manter aquela aparência, aquela pinta de durão, mas é a hora que você fala, cara, às vezes, como você mesmo falou, às vezes você precisa de falar um bom dia para uma pessoa que Deus coloca na tua frente, às vezes um bom dia você cai na frente da pessoa, você se derrete na frente, que talvez seja, como se diz, a pessoa que Deus colocou para que você se abra com ela. E a amizade hoje é aquele tipo de coisa, a gente sempre brinca que na segunda-feira é o dia da gente sempre, antes da agenda que a gente tem lá, é da gente ficar ali batendo aquele papo e falando uma coisa, descontrai daqui, conversa, conta um probleminha daqui, de lá, mas quando você não consegue mais se manter sozinho, cara, você precisa chegar para alguém da tua confiança, para um amigo e falar para ele, cara, que a coisa não tá dando mais. Contar o teu problema, de repente, como se diz, pedir para que Deus te coloque pessoas capacitadas para te ouvir. Que a gente também não vai chegar a falar, de repente, uma coisa para uma pessoa, né? E eu acho que dentro daquilo, Deus, o Senhor sabe dos meus problemas, eu preciso desabafar. Coloca alguém para me dar um conselho, para me dar seja a voz de alguém, né? E eu já precisei muito desse tipo de
E Deus colocou, graças a Deus, Deus colocou pessoas boas. Deus colocou pessoas assim com um conhecimento, uma sabedoria muito grande. E aquilo te acalma, te dá direção. E esse direcionamento é de Deus. Esse direcionamento é travado por Deus na tua vida, na vida da pessoa que muitas vezes está te ouvindo. Então, essa é a importância da amizade, de você ter aquela coisa, de você ser amigo de verdade, de você ser aquela pessoa que ouve e, como você diz, tem a sabedoria para passar para as pessoas segurança, para passar para as pessoas aquilo que Deus tem para a vida da gente. Que muitas das vezes você está numa situação, eu já cheguei em outras épocas, eu já cheguei assim, a vez de ligar para vou até falar o nome dele aqui, que é um cara que eu amo muito de coração, pro Elifas, acho que a maioria aqui conhece, né? Eu cheguei a ligar pro Elifas e falei, cara, eu preciso pelo menos trocar uma ideia com você, porque eu tô assim, bem, não sei para onde seguir. Cara, e a gente falou no celular mesmo, a gente falou no celular e tal. Eu senti assim, parecendo que você... Aquela voz calma, falei, cara, Deus faz as coisas tão certo. Eu tava a ponto de fazer uma coisa que não era legal e, cara, acabei indo pra casa. E o Elifas hoje o Elifas, o Lucinho também foi um cara assim que Deus colocou na minha vida, assim, amigos que Deus colocou na tua vida, assim, que falou coisas pra você no momento que você tava arrebentado. No momento em que você queria ouvir que você tinha razão, entendeu? Eu sofri muito isso na minha vida, que eu queria ouvir que o que eu estava pensando era o certo. Mas não foi isso que eles me falaram. Principalmente o Elifas, ele falou, não, eu não posso te falar, eu tenho que te falar o que Deus está mandando eu te falar, é isso daqui, ó. E eu no momento eu falava, não, cara, mas não é, eu tô certo, eu tô cheio de razão. Mas na sabedoria, cara, Deus usando a vida deles, tanto dele quanto do Lucinho, que foram caras assim essenciais na minha vida. Mesmo carinho, mesmo amor que eu tenho pelo Cleone é o que eu sinto por eles. Mesma situação, a gente não tá tão junto, mas são pessoas que marcaram a minha vida. E marcaram às vezes com uma palavra. De te falar assim, cara, não é dessa forma. E no momento eu não queria entender. Não, mas depois eu vi, cara, os caras tinham razão, Deus usou mesmo a vida dos caras. E acho que um dos motivos de eu estar aqui hoje ali no Cleone ainda é também o Lucinho e o Elifas. Foram pessoas assim essenciais da minha vida. Opa, pode continuar, Cleone. Isso que é interessante das verdadeiras amizades, né? Não é amigos que vão passar a mão na tua cabeça mesmo você estando fazendo errado, né? É aquelas pessoas que vão te confrontar e te ensinar o caminho correto. Exatamente. Então, muitas das vezes a pessoa pode estar ouvindo e falando assim, poxa, para mim não criar um atrito aqui com o Ronaldo, vou falar que ele tá certo. Cara, não é uma verdadeira amizade, né? Que a verdadeira amizade quer que o amigo realmente esteja bem. Mesmo que seja para falar, poxa, ó, que você errou, você vai ter que fazer diferente. Porque não é uma atitude legal que você fez, né? Essas sim são as verdadeiras amizades, que realmente está te apoiando, mas está te corrigindo caso necessário, né? E o que eu ia falar antes mesmo do Cleone complementar ali, Thiago, a importância para nós, hoje, querendo ou não, a gente tá na linha de frente de uma missão, né, da igreja e tal. O que a gente toma como lição também é a importância da gente estar baseado em Deus, sabe? Porque assim como eu tive amigos que me ajudaram quando eu precisei, que eu abri meu coração, entendeu? Eu tenho certeza, eu tive amigos que eu tenho certeza que muitos amigos virão comigo um dia, vai chegar e vai fazer a mesma coisa. Assim como teve amigos que me ligaram 11 horas da noite, cara, você tá em casa? Eu falo, não tô, mas o que é? Precisava conversar, vamos lá. Deixava a Ana na casa do meu sogro e ia lá conversar. É isso, a importância da gente também estar disposto, porque Exatamente. Não adianta nada. Às vezes a pessoa tá a ponto de explodir, às vezes a pessoa, cara, quem sabe às vezes a pessoa tá a ponto de se suicidar. Aí você pega e às vezes pensa, mas eu acho que é meio frescura. E não é, cara. Não é, muitas vezes não é. Às vezes eu falo por experiência própria, às vezes é só você falar, entendeu? Às vezes a pessoa chegar pra você assim e falar bem assim, olha amigo, eu não tenho como te ajudar, mas eu vou orar por você. Pra que melhor que isso? Exatamente. Né? Então isso é bem edificante sim, pra gente como linha de frente, né, Thiago? Isso, e você, Cleone, como o amigo aqui em questão, o que você diria para alguém que hoje tá desiludido com a igreja, tá querendo seguir sozinho,
aquele amigo que está decepcionado, está afastado de Deus. Eu acho que como um bom amigo, você não pode se afastar dessas pessoas, né? Você tem que ter ali perseverança e sempre estar próximo. E falo para vocês assim que a gente acaba se frustrando, né? Porque às vezes você quer que aconteça de uma maneira rápida e nem sempre é tão rápido assim, é um processo, mas a gente nunca pode desistir. Então é realmente colocar em oração, pedir para Deus, né, tocar no coração, mas sempre estar próximo. Nunca desistir de ninguém, sabe? Embora a gente seja ali fraco, né? Algumas vezes fala, poxa, mas eu já convidei tantas vezes e nunca aceitou um convite e tal. Mas é realmente você mostrar, né? Com tuas atitudes, com o teu amor, né? Que realmente você quer isso para a vida dele, né? Então é não desistir. É sempre estar próximo aí, por mais difícil que esteja. E Ronaldo, você que viveu do outro lado, né? Dessa moeda aí, o que você diria para quem está resistindo a esse chamado? Olha, Thiago, hoje eu penso que, olhando para mim, eu perdi muito tempo. Mas não, a gente vive uma falsa sensação de que tá tudo certo, de que tá tudo legal, de que, cara, realmente eu não preciso. Tá dando tudo legal, mas não é. Sozinho, a gente não consegue. Você não consegue. Você tem uma falsa sensação de tá tendo uma vida, tá livre, leve, solto. Eu tô igual o fulano lá que tá indo na igreja, então tá legal, faço minha oração aqui em casa, dobro meu joelho aqui em casa. Mas não, é uma falsa sensação. É uma falsa sensação e quando você vem pra dentro, que você realmente tá, você percebe. Conforme eu falei no início, eu falei, cara, o tempo que eu perdi, o tempo que talvez a minha filha mais velha, hoje com 26 anos, poderia ter visto mais de mim. Mas não, como se diz, o tempo era de Deus. Então, o que eu posso dizer hoje, cara, a gente não consegue. E não perca tempo. Se tiver alguém, gente, que venha, volte, que o ganho é muito grande. Sozinho é uma falsa sensação. A gente não vai conseguir. Com certeza não consegue. Nós aprendemos, né, Giovanni, há alguns episódios atrás, com o pastor Júlio, que o diabo ele trabalha com o visual. Quando você disse essa falsa sensação, as pessoas, às vezes, elas acham que aquilo é certo, que aquilo é legal, que aquilo é bonito. E resistem dessa forma o chamado de Deus, porque muitas vezes vê que é algo careta, é algo chato ir para a igreja, talvez muitas vezes a questão do dízimo, de oferta, é impedimento a pessoa vir para a igreja, que o pastor só quer pedir dinheiro. Mas assim, tudo isso é porque o diabo ele trabalha com visual, ele quer destruir, que a pessoa não faça, não venha, não aceite a esse chamado. E né, aproveitando o gancho do Thiago, e quando a gente entende que realmente o Satanás, o inimigo, ele trabalha com o visual, ele vai querer colocar coisas na tua frente para tentar te derrubar. Ele vai querer colocar coisas na tua frente para quando chegar um amigo que precise que você carregue ele nas costas, que você carregue a cruz dele um pouco, que você pendure ele numa corda e solte num telhado, ele vai te colocar impedimento para nós mesmo, para que a gente não tenha forças também. Porque é difícil, porque assim como tem pessoas que precisam de mim como um amigo, eu tenho amigos que eu preciso deles como amigo, que tem mais experiência que eu, que tem mais conhecimento que eu. A gente nunca é sábio demais para aprender, né? Então, assim, é a importância disso, né? Das amizades que realmente, como a gente deixou sempre destacado, as amizades que nos aproximam de Deus. E as amizades que nos afastam de Deus, a gente não deve considerar amizades. Exatamente. Né? A gente tem que estar disposto, eu até queria comentar um pouquinho atrás, que eu deixei o Ronaldo falando ali. É isso, Thiago. Quando a gente assume a nossa verdadeira identidade em Deus, a gente tem que estar disposto que algumas amizades Deus vai colocar na tua frente e falar assim, ó, eu vou peneirar. Esse aqui você pode ir pra fora, esse aqui você... Mas não esquecer dele. Como o Ronaldo deixou bem claro. Esse aqui você precisa trazer, mas você não precisa conviver. Exatamente. Porque assim... eu não posso caminhar pelo Cleone, eu não posso caminhar pelo Thiago, mas eu posso caminhar do lado, né? Eu posso fazer
muitas coisas pelo Thiago, por qualquer pessoa, até pela minha esposa, pelo Noah, mas a hora que ele tiver maior, ele vai ter que caminhar sozinho, né? Então, assim, como você deixou claro ali falando sobre seu filho. E a melhor maneira disso, que a gente viu aqui do testemunho do Ronaldo, é uma referência. Né? Quem que a gente está buscando como referência? Exatamente. Quais são as amizades que a gente tem colocado na nossa mesa? Quem são as pessoas que estão na nossa mesa? Outro dia o Cleone foi lá em casa com a Laone, né? Eles foram lá em casa jantar. Minha casa é pequena, não é muito grande. A Laone sentou no chão. E tipo assim, a Ana ficou louca. Pelo amor de Deus, vem aqui no sofá. E o Laone daquele jeitão dele, vocês conhecem? Ele falou, não, cara, pra mim é isso aqui. É isso que a gente precisa. E o Alaone, né, querendo ou não, acho que ele não frequenta em alguma igreja, né? Eu não sei como que tá essa situação do teu irmão, assim, ou é outro que você tá... Esse eu tenho reforço, né? Tem o Ronaldo pra me ajudar. Ah, então... Você não vai conseguir ainda. Então... Mas é isso, entendeu? É esse tipo de amizade. E eu também tô orando por ele, com certeza. Mas assim, é isso, é uma amizade simples, é uma amizade sincera. Que, tipo, não quer nada de você em troca, não quer o que você tem pra dar pra aquela pessoa, mas sim quem você é do lado dela. Uma pessoa verdadeira, uma pessoa que quando precisa vai te falar a verdade. Quando tá falando mal de você, quando tá falando uma situação que é desfavorável a você, ele sai da mesa. Né? Porque assim, muitas vezes eu vivo isso, acho que todo mundo, né? A gente vive, porque o João é isso, porque o Cleone é aquilo. Eu, pra não brigar, pra não debater, é essas horas que eu prefiro levantar da mesa e sair fora. Porque é como o Ronaldo falou, ele tem um temperamento explosivo, eu também tenho um temperamento meio assim, o Espírito Santo tem trabalhado muito em mim. Hoje, com o nascimento do Noah, eu falo, eu tô mais calmo, tô mais tranquilo, tô pensando às vezes, mas ainda assim é um processo, como o Thiago falou, é um processo. Quando a gente estiver pronto, Jesus vem nos buscar. Né? Então eu queria deixar esse ponto aí. Lembrando que a gente apresenta o caminho, né? Como você disse, a gente apresenta, Jesus é o caminho. Não é um caminho, é o caminho. O caminho. É o caminho. E a gente caminha com ele, né? A gente não pode deixar a pessoa caminhar sozinha, né? A gente caminha com ele, vamos aqui, esse é o caminho. Mas também existem dois tipos de pessoas, né? A ovelha perdida, sim, né? Que o pastor vai atrás, e o filho pródigo que precisa fazer tomar essa atitude, né? Então a gente mostra o caminho. Tá aqui, ó. This is the way. Esse é o caminho. Então, você segue, ou você aceita, né? Ou se precisa é uma ovelha perdida, então o pastor vai atrás. É o filho pródigo? Então, tome atitude. Nós queremos agradecer mais uma vez o Cleone e o Ronaldo, né, Thiago, em nome do nosso podcast. O João, que tá ali, que sem ele isso não seria possível acontecer, o nosso técnico de som e imagem, né? Mas a gente queria realmente agradecer a Deus pela vida de vocês terem comentado aqui, conversado um pouquinho com a gente sobre a vida de vocês, como foi esse processo de conversão. Isso para nós é muito gratificante, porque vidas estão sendo impactadas, né? Então a gente fica muito feliz, muito obrigado e é isso aí. Legal. Mas eu que agradeço, né, o convite, obrigado a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu queria deixar aí, né, como uma última mensagem, pra gente estar sensível, né, à voz de Deus e não deixar de convidar as pessoas para que venham, né, visitar a igreja, que estejam com a gente. Gente, obrigado mais uma vez pela oportunidade, parabéns pelo trabalho, pode ter certeza que vocês estão alcançando muitas pessoas com esse projeto. Parabéns mesmo, que Deus continue abençoando vocês ricamente. E a mensagem é: não endureça os vossos corações. Ouviu o chamado de Deus, aceite e venha. E venha, porque é bom demais. Deus abençoe a todos. E você, seja o amigo que intercede, que ora, que carrega, que sobe em cima do telhado se for preciso. E não se esqueça, toda quinta-feira às 21h07 sai sempre um episódio novo do nosso canal. Siga a nossa página nas redes sociais, no Instagram, o Instagram da nossa igreja também, que está na descrição do vídeo. Para você que nos acompanha até aqui, a gente fica muito feliz, agradece a Deus pela sua vida também, que tem sido respostas das nossas orações, tem nos abençoado e tem nos ajudado. E é isso, Thiago. Isso aí, eu quero também agradecer aqui o Cleone e o Ronaldo, que disseram sim para estarem aqui,
compartilhando um pouco da vida de vocês, porque o nosso objetivo do nosso podcast é esse, né? Falar sobre vida real, né? Uma fé compartilhada. E para você, eu quero dizer algo para você que você não precisa caminhar sozinho, porque a graça de Deus ainda vai te alcançar. Deus abençoe você, até o próximo episódio e fui! É sobre amor, é sobre aprender, um chamado pra viver.